Bom, pessoal, boa noite, 7 horas, né? Vamos aguardar mais um tempinho aí para o pessoal ir se conectando, né? A notificação da live aparece aí, o pessoal vai se preparando para assistir. Mas quem já está aí online, quero passar a mensagem de que no Instagram do CP Yuris, tá? No Instagram do CP Yuris tem um link, né, na bio, um link onde está disponibilizado material contendo as últimas questões, né? As questões do último exame de ordem. Então peço que os senhores façam o download aí. Quem tiver com o computador aí para acompanhar, acho interessante estar com as questões aí em conjunto. Boa noite, Moacir. Repetindo aí, pessoal, quem entrou, tá? No Instagram do CP Yuris OAB, no link da bio, tá? Tem um link contendo um material com as últimas questões da disciplina de ética, né? Com as questões da disciplina de ética do último exame, tá? Então, peço que os senhores entrem, realizem o download para acompanhar pelo material aí essas questões. Beleza? Vamos iniciar então, galera. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Com o CP Yuris, com o CP OAB, ministrando a disciplina de ética. Queria agradecer a presença do pessoal que está acompanhando a nossa live, né? Agradecer a disponibilização desse tempo precioso de vocês. Queria agradecer também as pessoas que vão assistir a nossa live posteriormente, né? Essa live vai ser gravada e vai ficar disponível, né? Então, saudações àqueles que vão assistir a nossa live, né, depois de encerrada, né, através da gravação. Cumprimentar a professora Ana, né, que está à frente aí dessa excelente equipe do CPUAB e todo o corpo docente aí do nosso curso. Beleza? Galera, para quem não me conhece, é uma breve apresentação. Meu nome é Zanata. Atualmente sou delegado de polícia no estado de São Paulo, tá? Peço aí, galera, se o áudio não estiver legal, vocês entrem em contato. Se cair, mandem mensagem, né, no chat aí, porque a mensagem ela chega primeiro, né? Às vezes dá um delay aí na imagem, no áudio, e a mensagem chega primeiro, né? Então, para quem não me conhece, uma breve apresentação. Meu nome é Zanato, sou delegado de polícia atualmente aqui no estado de São Paulo. Sou ex-advogado, sou professor de ética do CP Yuris, do CP OAB, além de outras disciplinas, né, para carreiras jurídicas. Também ministro penal e processo penal. E sou ex-advogado, né? Enquanto ex-advogado, tive uma atuação, né, com a disciplina de ética. A gente acabou entrando para ministrar essa disciplina quando era advogado. Então foi uma disciplina muito útil na minha vida profissional como advogado e também muito útil e indispensável agora como delegado de polícia, né? Então me formei no estado do Mato Grosso do Sul, advoguei durante 3 anos e logo em seguida consegui a aprovação no concurso de delegado. Atualmente sou delegado e continuo estudando para outros concursos, né? Então a gente tem uma bagagem da advocacia, a gente tem uma bagagem do estudo de concurso público, né? A gente teve uma bagagem de preparação para o exame de ordem, né? Acho que é muito importante isso. Quem dá aula em curso preparatório para a OAB, acho que é muito importante ter passado por essa preparação para o exame de ordem, né?
E eu concilio essa bagagem de preparação para o exame de ordem, essa bagagem da advocacia, com a bagagem que a gente tem aí de preparação para concurso público e a bagagem que a gente tem como delegado de polícia, né? Então eu concilio essas duas frentes para estar trabalhando aqui com vocês a disciplina de ética, né, da forma mais objetiva, da forma mais didática e eu acho que da forma mais eficiente possível, né? A gente acompanha os outros cursos aí, dos outros professores colegas nossos também, mas com toda humildade, né, o nosso curso é um curso completo, né? É um curso onde a gente trabalha todos os pontos da disciplina de ética. Então, feita essa breve apresentação, esse nosso histórico aí no campo jurídico, eu quero falar um pouquinho do destinatário, né, dessa nossa live. Primeiramente, essa nossa live, né, e o nosso curso preparatório para o exame de ordem se destina, né, àquele bacharel em direito que pretende prestar o exame de ordem. Isso mesmo. O carro-chefe, né, nosso principal destinatário é esse bacharel em direito que está se preparando para prestar o exame de ordem. Mas, além disso, esse nosso curso, essa nossa live, também se destina ao acadêmico de direito que está se preparando para o exame de ordem, né? Independentemente se ele já pode ou não prestar o AB. Aquele aluno, que está cursando a disciplina de direito, que está se preparando já para o exame de ordem, que está no caminho correto, né? Quanto mais cedo se inicia a preparação, melhor. Esse nosso curso é destinado também a esses estudantes acadêmicos de direito que já estão, né, no caminho da preparação para o exame de ordem, independentemente se já podem ou não prestar a prova, né? E por fim, né, esse nosso curso, essa nossa live, também se destina ao concurseiro, isso mesmo, aquela pessoa que pretende, né, disputar uma vaga em algum cargo público, né, mas que quer ou não realizar o exame de ordem. Essa nossa live também se destina a estes, né? Porque eu sempre digo, é indispensável que você, que esteja almejando um concurso público, um cargo público, é indispensável que você já faça o exame de ordem, já preste o exame de ordem, já fique aprovado, já saia com o seu certificado de aprovação e guarde, né? Porque amanhã ou depois, o cargo público, né, você vai se aposentar, vai deixar o cargo público e você vai estar ali com o seu certificado pronto para dar entrada, né, na Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então esses são os três grandes públicos, né? O bacharel em Direito, que está se preparando para o exame de ordem, os acadêmicos de Direito, que já estão se preparando, independentemente se podem ou não já prestar a prova, e também aqueles concurseiros, né? A nossa mensagem é, você concurseiro, né, não deixe de prestar o exame de ordem. Aproveite que as matérias estão frescas, né, na cabeça, que você está no ritmo, já preste o exame de ordem, seja aprovado, guarde o certificado com você, porque um dia você vai precisar, beleza? Então esses são os três grupos destinatários aí, né, da nossa live, do nosso curso, né? E por que, professor, fazer um curso preparatório, né? Por que fazer um curso preparatório? Independentemente se eu quero advogar ou se eu quero prestar um concurso para um cargo público aí, independentemente, por que realizar um curso preparatório? Primeiro, porque conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento nunca é demais, né? Segundo, você que pretende prestar um concurso público, né? Eu acho que é mais do que obrigação, né? É um caminho necessário, né, você passar pela preparação para o exame de ordem. Isso vai te trazer uma bagagem muito grande, né? Amanhã ou depois, você numa prova oral de delegado, de juiz, sei lá, você vai usar da bagagem que você tem, né, em decorrência desse seu estudo para o exame de ordem, né? Além disso, você que pretende prestar o exame de ordem e advogar desde já, o curso é indispensável, né? É indispensável porque você vai ter uma pegada diferente da faculdade, né? Você vai ter uma visão diferente da faculdade. Então você vai pegar a sua bagagem da faculdade e vai complementar o seu conhecimento com esse curso preparatório de reta final para o exame de ordem, né? Então isso vai fechar as informações na sua cabeça, tanto para fins de prova como para fins de desempenho da sua atividade profissional, né? Então,
o curso preparatório é indispensável no meu ponto de vista, né? Se você tem a oportunidade de fazer, faça. Você não irá se arrepender. Conhecimento nunca é demais. Você vai pegar a bagagem de um professor aqui, vai pegar o ponto de vista de um professor ali, vai pegar um exemplo, né? Um caso prático de um professor que com certeza vai te ajudar, né? Na sua prova e na sua vida profissional. Amanhã ou depois você vai estar lá numa audiência, né? Pegando fogo, e você vai lembrar de um detalhe que foi dado em aula. Tenha certeza disso, né? Então, assim, indispensável, no meu ponto de vista, que vocês realizem um curso preparatório. Se tem oportunidade, façam. Beleza? E agora, entrando especificamente na minha disciplina, né, na disciplina de ética, sou delegado de polícia atualmente, mas já fui advogado e, enquanto advogado, né, a gente teve muito contato aí com a disciplina de ética, porque a prática da advocacia, galera, a prática da advocacia, você vai ver amanhã ou depois, que envolve sempre pelo menos 2 matérias, ética e mais uma, né? Ah, eu sou advogado criminalístico, beleza. Você tem que dominar a disciplina de ética na prática, né? E você tem que dominar o penal, o processo penal, né? Ah, sou advogado da área civil, né? Então você tem que dominar a disciplina de ética e direito civil, processo civil, e por aí vai. Então a disciplina de ética, né, na prática da advocacia é indispensável, tá? Então, a ética é extremamente importante tanto para fins de prova, para fins da sua aprovação no exame de ordem, como para fins profissionais, né? Um advogado que não tem o domínio, por exemplo, o tema honorários advocatícios, na hora de celebrar um contrato, ele vai se enrolar, né? Ele vai se enrolar e corre risco de até mesmo cometer uma infração ético-disciplinar. Então, olha o perigo, né? Então, são temas que você tem que dominar. Honorários advocatícios, infrações disciplinares, sanções disciplinares, né? Então, a disciplina de ética é muito, muito, muito importante para a preparação para o exame de ordem, para a prova em si, mas também para a sua vida prática profissional como advogado. Beleza? Vocês estão me ouvindo bem? O pessoal está ouvindo? Está tranquilo o áudio? Gostaria de um retorno aí nas mensagens, por gentileza, quem puder. Que a gente vai falando aqui, às vezes trava. O pessoal está ouvindo? Então, beleza. Ah, professor, mas eu quero fazer concurso público, quero ser delegado de polícia. Beleza. Meu amigo, se você cometer uma ilegalidade, né, se você desrespeitar um direito do advogado, saiba você que você está praticando crime, né? Então, amanhã, como juiz, como promotor, como delegado de polícia, é indispensável que você domine, né, alguns temas da disciplina de ética. Direitos dos advogados, né, honorários, amanhã ou depois você como juiz para saber se o advogado pode ou não cobrar de certa forma. Então, a disciplina de ética é importante até mesmo para aqueles que almejam concurso público. Beleza? Então, galera, resumindo, disciplina de ética indispensável para a sua preparação e aprovação do exame de ordem. 2. Disciplina de ética indispensável para a sua atuação prático-profissional enquanto advogado. E 3. Indispensável para a sua atuação no desempenho de determinado cargo público, seja qual for. A disciplina de ética é extremamente importante. Só que tem um detalhe nisso tudo. Eu tenho certeza que você, bacharel, você que já estuda há algum tempo, e você, aluno, às vezes, que já teve a disciplina de ética na faculdade, eu tenho certeza absoluta que você tem uma deficiência nessa disciplina. Porque eu tive, meus colegas tiveram, vários tiveram, né? Na faculdade, a gente não tem noção da importância da disciplina de ética e a gente acaba, né, levando, empurrando com a barriga e a gente fica com uma grande dificuldade nessa disciplina, né? A gente fica ali com uma grande deficiência nessa disciplina, tá? Galera, o áudio tá ok, já tive o retorno, tá? Peço que vocês participem, tá? Podem mandar mensagem aí, dúvidas. Aqui é um bate-papo, é uma conversa, né? Não tem aqui aquela formalidade, né, de uma aula. Então aqui é pra gente trocar uma ideia, bater um papo e conversar sobre a preparação para o exame de ordem, conversar, né, sobre a disciplina de ética, conversar sobre as últimas questões da OAB, beleza? Então peço que vocês, né, participem aí comigo desse nosso bate-papo, né? Então eu tenho certeza que a maioria tem uma grande dificuldade, né?
uma grande deficiência nessa disciplina de ética. E é por isso que eu destaco a importância de fazer um curso preparatório. Porque esse curso preparatório, né, ele vai te trazer, né, a base, né, muito forte nas disciplinas. Mas, principalmente, vai te dar uma base muito forte na disciplina de ética, que é fundamental para você ser aprovado no exame de ordem e para você desempenhar a sua profissão amanhã. Né? Então, agora, puxando sardinha para minha matéria, claro, né, eu sou professor de ética do CP Iuris, eu sou professor de ética do CP OAB. E o meu compromisso com vocês, né, é fazer com que os senhores dominem essa disciplina. Né? Fora os links entre a disciplina e os demais ramos como as questões honorárias. Com certeza, com certeza. A disciplina de ética ela acaba ali conversando com outras disciplinas, né? Então é indispensável aí você dominar esse ponto aí. Então assim, eu sou professor de ética do CP OAB, CP Iuris, e puxando o sardinha para a minha matéria, o meu compromisso, né, é trabalhar com os senhores essa disciplina de forma completa. Vocês vão sair do nosso curso, né, falando agora da minha matéria, claro. Todos os professores são ótimos, né, mas você vai sair do nosso curso com uma bagagem muito grande na disciplina de ética. Você vai sair daqui tendo a certeza de que você aprendeu a disciplina de ética para fazer a sua prova, para ser aprovado e para desempenhar suas funções como advogado ou servidor público. Beleza? Beleza, aí a professora Ana mencionou aí, né, mais um ponto importantíssimo. Além da importância da ética na vida profissional, é na prova. E agora, puxando já, né, o tema que a professora Ana inseriu aí, a disciplina de ética, acho que vocês sabem, né? Essa primeira fase do exame de ordem é composta por 80 questões, né? E 8 questões são da disciplina de ética. Né? Então veja bem, 10% da prova, né, é da disciplina de ética. Então se você gabarita, né, a disciplina de ética, você já está com o pé dentro. Né? Gabaritando a disciplina de ética, a chance de você ser aprovado nessa primeira fase é muito grande. Né? Então assim, disciplina de ética, extremamente importante para a preparação, para a prova e para a vida profissional. Tá? Encerrando essa primeira parte do nosso bate-papo, né, eu quero dar algumas dicas de preparação nessa reta final. Salvo engano, pelo que eu olhei aqui, né, no edital de abertura, né, 35º exame de ordem, correto? A inscrição foi do dia 25 de abril ao dia 2 de maio. Né? 80 questões, lembrando, né, que 10 são da disciplina de ética. E a primeira fase será realizada dia 3, né, de julho, é isso? Dia 3 de julho, né, professora Ana? Então vocês têm aí 30 dias de preparação. Né? Vocês têm 30 dias de preparação. E aí, professor, como me preparar? O que eu fiz? Eu peguei a Constituição e fiquei lendo esses 30 dias. Né? Eu peguei a Constituição e fiquei lendo a Constituição durante 30 dias. E peguei os diplomas normativos da disciplina de ética, né? Que é o Estatuto da Advocacia, o Regulamento Geral e o Código de Ética. Né? Então eu fiquei lendo Constituição, Estatuto, Regulamento Geral e o Código de Ética durante 30 dias. E fui fazer a prova. Só com a lei seca. Fui aprovado. Tá? Eu fui aprovado na OAB com 19 anos de idade. Fui aprovado na OAB com 19 anos de idade. Eu estava no oitavo semestre do curso. Para mim esse método deu certo, tá? Para vocês, 30 dias antes da prova, o que fazer, como se preparar? Esse é o meu conselho. Eu sei que cada professor tem o seu ponto de vista, cada professor vai te passar uma experiência. Eu quero passar para vocês a minha experiência, o meu conselho, e acho que vocês não vão se arrepender, tá? 30 dias, o que vocês vão fazer? Vão dar prioridade para a disciplina de ética, tá? Leia-se Estatuto, Regulamento Geral e Código de Ética. Como eu vou fazer isso, tá? Primeiro você vai se matricular no CP OAB e aí você vai ter ali uma base, um acompanhamento profissional voltado para a sua preparação para essa primeira fase de todas as disciplinas com todos os professores. Ponto, tá? Fora isso, o que eu aconselho vocês? Vocês separarem os diplomas, né, o Estatuto, o Regulamento e o Código de Ética, que ao todo, eu anotei aqui, tá? Ao todo, cadê aqui? Ao todo,
Vai dar 70 páginas, tá? Se você entrar lá no site do Conselho Federal da OAB, você vai fazer o download do Estatuto, do Regulamento, do Código de Ética. Todos os diplomas atualizados, tá? Vai dar em torno aí de 70 páginas, né? E você vai ler aí 10 páginas por dia, né? Então acordou? Para um pouquinho, dá uma lida ali, 2 páginas. Vai almoçar? Mais 2 páginas. No período da tarde, mais 2. Antes de dormir, li mais 3, mais 4. 10 páginas por dia da disciplina de ética, né? Aproveita. Ah, vou pegar ônibus, vou pegar metrô, estou esperando uma consulta no médico, no dentista. Leve esses diplomas e realize a leitura, tá? Se você realizar essa leitura aí, de 10 páginas, né? Você vai ler, né, esse diploma mais de 10 vezes até o dia da prova. Beleza? Esse é o meu primeiro conselho. Separe os diplomas vinculados com a disciplina de ética, Estatuto, Regulamento, Código de Ética, imprime, coloque debaixo do braço e durma com ele, né? Meta, 10 páginas por dia. Acordou, lê 2, no trabalho, lê mais 2, folgou um pouquinho, lê mais 2, você vai ver que não vai ser cansativo, tá? E depois da segunda leitura, fica tudo repetitivo. Você já começa a lembrar. Você começa a ler a frase e já completa o seu raciocínio. Então, isso vai te trazer segurança na hora da prova, tá? Ah, professor, beleza, estou fazendo um cursinho do CP, OAB, disciplina de ética, já estou conseguindo, né, fazer essa dica complementar aí, de acompanhar os diplomas. O que mais? Minha sugestão, tá? Separe uma disciplina, né? Disciplina, quando eu falo, é penal, processo penal, civil, processo civil, trabalho, processo trabalho, constitucional e administrativo. Separe, né, um tema da área do direito, penal, civil, direito público ou direito do trabalho, para que você consiga realizar um estudo complementar, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Tem questões de direito penal também relacionadas, né, com o Estatuto da Advocacia e da OAB, extremamente importante, né? Então, galera, prosseguindo, aconselho que vocês escolham uma determinada área do direito, que vocês gostem, que vocês dominem, que vocês tenham um conhecimento mais aprofundado, né? Ah, eu gosto de penal e processo penal, beleza. Ah, eu gosto de trabalho e processo trabalho, ótimo. Gosto de civil e processo civil, beleza, só que é muito extenso, fica a seu critério, tá? E estude essas disciplinas, né? Primeiro, você vai estar estudando o que você gosta, você vai estar estudando o que você sabe, né? Você vai estudar com gosto, né? E muitos pontos você já vai passar o olho, já vai lembrar e vai embora pro próximo. Isso vai trazer uma rapidez, né? Como que você vai fechar esse seu estudo? Primeiro, curso CP OAB completo, né? Vai chegar para fazer a prova, você assistiu todo o curso do CP OAB, você vai fazer sua prova, tá? Segundo, os diplomas normativos relacionados à disciplina de ética, você decorou todos. A hora que você abrir a prova, 8 questões de ética, gabarito, pronto, morreu o assunto. Só aí você já está aprovado, tá? Só aí você já está aprovado. Ah, mas para garantir, você pega a área do direito que você domina, que você gosta, que você estudou, por exemplo, penal e processo penal, e já vai lá e faz penal e processo penal. Eu tenho certeza que você consegue fazer mais de 50% da prova adotando esse método. E é um método que não vai te cansar, porque você vai estar assistindo a aula, vai estar com material complementar. É legal o bate-papo com o professor, é legal acompanhar as aulas, não te desgasta tanto, né? Às vezes você chega cansado do trabalho, liga uma aula, assiste, faz as anotações, tranquilo, né? O estudo da disciplina de ética durante o dia, né? Estudando os diplomas, né? 10 páginas por dia também não é cansativo, porque você dilui isso no dia. E a hora que você vê, você leu 10, 15 vezes os diplomas, né? Faz a prova com segurança. E você vai estar estudando uma matéria que você gosta, penal e processo penal, que provavelmente, aí vem um pulo do gato, presta atenção, aí vem um pulo do gato. Provavelmente vai ser essa área em que você vai fazer a segunda fase, né? Então, veja bem, esse método que eu estou passando para vocês é se preparando para a primeira fase com olhos na segunda fase, né? Então, eu fiz o curso do CPOAB, estudei a disciplina de ética, estudei penal e processo penal para a primeira fase. Ótimo! Atenção, atenção! Provavelmente vai ser essa disciplina que você vai fazer na segunda fase, você já tem uma bagagem, você vai fazer o cursinho para a segunda fase e vai ser aprovado. Essa é a minha sugestão de preparação para vocês, tá? A professora Ana falou, né? Relembrando, no link da bio do CP Iuris OAB, tá? Tem o material com as questões do último exame que a gente vai trabalhar juntos, beleza? Vocês entrem, façam o download, abrem o computadorzinho do lado, né? Abre o arquivo para a gente estar acompanhando junto, né, a resolução dessas questões. Beleza? Então, galera, quem entrou, resumindo, a ópera, tá? Cumprimento e agradeço a todos que estão aqui assistindo a gente ao vivo. Cumprimento
Quem vai assistir a nossa aula gravada posteriormente, receba desde já nosso carinho, né? Zanata, uma breve apresentação. Zanata, delegado de polícia, ex-advogado, professor de ética aqui do CPOAB, tá? Você que é bacharel, vai se preparar para o exame de ordem, você está no lugar certo. Ah, professor, mas eu ainda sou acadêmico, você também está no lugar certo. A hora de começar a se preparar é agora, não deixe para depois. Ah, mas eu sou concurseiro, não quero prestar o AB. Preste, seja aprovado e guarde seu certificado, você não vai se arrepender. Amanhã ou depois, você vai deixar de ser juiz, vai deixar de ser promotor, vai deixar de ser delegado, vai deixar de ser defensor público, né? E você vai advogar, muito provavelmente. Então, deixe lá o seu certificado guardadinho, tá? CP Iuris, corpo docente específico, especializado para a sua preparação para essa primeira e segunda fase, tá? Eu vou trabalhar com os senhores a disciplina de ética, que é fundamental na preparação para o exame, na prova, são 8 questões, né? A disciplina mais importante para essa primeira fase, muito importante para a sua vida profissional, seja você advogado, né? Ou você que vai se preparar para o concurso público, né? Provavelmente, né, os alunos das faculdades normalmente têm uma dificuldade muito grande na disciplina de ética, e o meu compromisso, enquanto professor da disciplina de ética do CPOAB, é trabalhar essa disciplina de forma didática, objetiva e completa, tá? O pulo do gato do nosso curso é, além de uma aula expositiva, em que a gente vai estar aqui conversando, passando informações, né, eu faço questão de trazer os slides e trabalhar na sala de aula, né? Então, além de ouvir, vocês estarão lendo o conteúdo comigo na hora da aula, tá? Segundo pulo do gato, eu trago todos os dispositivos relacionados à matéria. Então, o que você está lendo é o texto do dispositivo, né? Eu coloco de uma forma mais fácil de compreender, né? Eu dou um ajuste na disciplina para encaixar as informações, mas você está estudando o texto normativo. Porque, muitas vezes, você está numa aula, por exemplo, e o professor explica e você entende. A hora que você vai ler a letra da lei seca, né, o texto normativo, você não consegue entender, né? Ah, será que foi isso que o professor quis dizer? Você fica com insegurança. Então, a gente dá aula expositiva, eu realizo a leitura dos dispositivos com vocês para vocês fecharem a disciplina, fecharem o conteúdo com segurança. A gente trabalha questões durante o nosso curso, na medida do possível, né? E no decorrer das nossas aulas, a gente dá dicas de preparação, né? Dicas de como você se portar na hora da prova, né? De como realizar o estudo do material, como se preparar na reta final. Então, assim, o nosso curso vai fazer o diferencial na sua aprovação, tá? Agora sim, lembrando, né? Vocês têm 30 dias até o dia da prova, aproveite esses 30 dias. É o que eu sempre falo, agora é hora de abdicação, né? Deixa o futebol para depois, deixa a academia para depois, deixa o namoro para depois, deixa tudo para depois. 30 dias, reta final, é hora de você focar, é hora de você se preparar da forma adequada, para a hora que chegar a prova você tá lá, fez, né? Mais de 50% da prova, assunto encerrado, você está aprovado, e aí vem a segunda fase. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos iniciar a segunda etapa do nosso encontro, da nossa live, do nosso bate-papo, né? Quero resolver com os senhores as questões de ética do último exame de ordem. Quero resolver com os senhores as questões de ética do último exame da OAB, 34º exame. Não sei se vocês que estão aí fizeram essa prova, né? Alguém aí fez essa prova? Como é que foi em ética? Se puder compartilhar com a gente, eu agradeço, tá? Pessoal, mais uma vez aí, desculpa a insistência, o retorno do áudio tá beleza? Tá travando? Tá tranquilo? Tá travando o vídeo, galera? O áudio tá bem? Tá bom? Se puder dar um retorno, a gente agradece, tá? Esperar o pessoal aí concluir o download, né? Lá no Instagram do CP Iuris OAB, tem um link na bio, onde você vai fazer o download das questões do último exame de ordem. Questões de ética do último exame de ordem. Peço que os senhores acompanhem, né, a partir de agora, essas nossas questões, né? É assim, galera, ó, eu juro que eu tentei, trazer uma forma aqui de compartilhar a tela com vocês na live, tá? Eu gosto sempre de estar falando e a tela compartilhada para facilitar a vida de vocês, tá? Porém, não deu certo, tá? Eu acho que ficou muito pesado, precisava de um programinha para jogar essa tela aí na live, compartilhar essa tela. Não deu certo, ficou pesado, tava travando muito, né? Então a gente vai aqui, cara a cara, a gente vai realizando a leitura, né? Mas eu vou trazer uma abordagem mais prática aqui pra gente
para a gente estar trabalhando. Então, beleza, vamos lá? Vou realizar a leitura do enunciado da questão 1, tá? Questão 1 do 34º exame de ordem. Questão 1 da disciplina de ética. Vamos lá? O advogado César foi procurado pelo cliente Vinícius, que pretendia sua atuação defendendo em processo judicial. Então, ó, o Vinícius contratou o advogado César para atuar judicialmente. Ambos, então, ajustaram um certo valor em honorários por meio de contrato escrito, tá? Então, Vinícius contratou o advogado César e, em contrato escrito, ajustou o valor dos honorários. Beleza? Até aí tranquilo. Todo mundo sabe. Na fase de execução do processo, César, que é o advogado, recebeu pagamentos, né, devidos a Vinícius e pretende realizar a compensação com os créditos que é titular. Tá? Com base no caso narrado, assinale a afirmativa correta. Né? Professor, não estou com as questões, não entendi o enunciado, então vou explicar. A OAB quer saber de você o seguinte, olha aqui. Você é advogado, alguém te contrata e lá na fase de execução do processo, o seu cliente tem um dinheiro para receber. E aí você, enquanto advogado, recebe esse valor para passar para o cliente. Só que ao invés de passar o valor para o cliente, você quer compensar esse valor, ficar para você, para descontar do que o cliente tinha que te pagar. É mais ou menos isso. A OAB quer saber, pode ou não pode? E em quais hipóteses? É isso que a OAB quer saber. Pergunta bem objetiva, tá? E é o que eu sempre falo nas nossas aulas, pelo menos na disciplina de ética. A OAB vai te trazer um problema. A OAB vai te trazer um problema. Ah, professor, mas são problemas complexos. Tá certinho. Amanhã ou depois, como advogado, você não vai enfrentar coisa fácil. É problema atrás de problema, casos complexos que você vai lidar no dia a dia. Então a OAB já está te preparando para isso, tá? Então você é advogado, foi contratado pelo cliente, na fase de execução recebeu dinheiro para repassar para o cliente, só que ao invés de repassar, você quer compensar, né, com o crédito que você tem a receber do cliente. Pode ou não pode, tá? E aí você precisa anotar aí o artigo 48, parágrafo 2º do Código de Ética. Anota aí. Artigo 48, parágrafo 2º do Código de Ética. Traz a resposta para essa questão, tá? Primeira pergunta. O advogado pode compensar créditos, né? Ficar com o dinheiro do cliente para abater o que o cliente teria que lhe pagar? Né? O advogado pode compensar crédito? Tá? Resposta. Pode, tá? Pode. Mas somente em 2 hipóteses, tá? Somente quando o contrato de prestação de serviço, contrato de honorários, autorizar, ou segunda hipótese, quando houver autorização especial do cliente para esse fim, tá? Então, resumindo, é possível a compensação de créditos do advogado com as verbas que o cliente teria que lhe pagar. É possível, em 2 hipóteses. Se estiver previsão expressa no contrato de prestação de serviço, um contrato de honorários, ou ainda se tiver uma autorização especial do cliente para esse fim. É isso que diz o artigo 48, parágrafo 2º do Código de Ética e Disciplina. Tá? A resposta dessa questão está aí. Tá? Então, com base no caso narrado, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Alternativa A. É admissível a compensação de crédito. Apenas, olha aqui o apenas, na hipótese de o contrato de prestação de serviço autorizar. Se for silente o contrato, é vedada mesmo diante de autorização posterior. Errado, tá? Errado. Se o contrato de prestação de serviço for silente, porém posteriormente o cliente autorizar, é possível a compensação de crédito. Então a alternativa A está errada, tá? Alternativa B. É admissível a compensação de créditos somente se o contrato de prestação de serviço autorizar. Caso silente o contrato, é possível a compensação se houver autorização especial firmada pelo cliente para esse fim. Alternativa correta, tá? Alternativa correta. Então, resumindo, é possível a compensação de crédito pelo advogado de importâncias devidas ao cliente. O advogado fica com o dinheiro do cliente para compensar o que ele teria a receber do cliente. Né? Essa compensação somente será admissível quando o contrato de prestação de serviço autorizar essa compensação. Ou quando houver autorização especial do cliente para esse fim. Beleza? As outras alternativas, tá? Deixo aí no material complementar, mas com essa explicação vocês já conseguem encontrar o erro, tá? Próxima questão. Questão 2
do 34º exame de ordem, disciplina de ética. Vamos lá. A sociedade empresária Y presta, a sociedade empresária Y presta, com estrutura organizacional, atividades de consultoria jurídica e de orientação de marketing para pequenos empreendedores. Considerando as atividades exercidas pela sociedade hipotética, assinale a afirmativa correta. Galera, atenção. Atenção. Até parece besta o que eu vou falar, mas enunciado é enunciado. Tá? Quando você realizar a leitura do enunciado, você não pode achar ou interpretar que a informação nele contida está completamente correta. Enunciado é enunciado. Você tem que ler o enunciado, interpretar o enunciado e ver o que a questão está querendo de vocês. Tá? Esse enunciado está dizendo que uma sociedade empresária presta atividade de consultoria jurídica. Essa é a informação que está no enunciado. Sociedade empresária que presta atividade de consultoria jurídica. Isso está no enunciado, mas não pode. Tá? Vou ler de novo. A sociedade empresária Y presta atividade de consultoria jurídica, não pode, tá? Mas está no enunciado, e de orientação de marketing para pequenos empreendedores. Considerando essas atividades exercidas pela sociedade, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Anota aí. Você vai ter que realizar a leitura do artigo 16 e parágrafo 3º do Estatuto. Artigo 16, caput e parágrafo 3º do Estatuto. Beleza? Vamos lá. Galera, qual que é a regra? Qual que é a regra? Sociedade empresária não pode prestar atividade típica de advocacia. Sociedade empresária não pode prestar atividade típica de advocacia. Por quê? Porque atividade típica de advocacia só pode ser prestada por sociedade de advogados. Se já existe a sociedade de advogado, não há por que a sociedade empresária prestar essa atividade. Atividade típica de advocacia não pode ser prestada por sociedade empresária, mas apenas e tão somente por sociedade de advogados, seja unipessoal, seja pluripessoal. Essa é a informação base para responder essa questão. Beleza? Então, por si só, essa informação que consta do enunciado, que a sociedade empresária presta consultoria jurídica, está errado, não pode. Tá? Beleza. Primeira informação, sociedade empresária não pode prestar atividade específica de advocacia, atividade privativa de advocacia. A atividade de advocacia só pode ser prestada por sociedade de advogados, seja unipessoal ou pluripessoal, ponto. Por consequência, a sociedade empresária que tenha como finalidade prestar atividade típica de advocacia, ela não pode ser registrada nem na OAB, nem na junta comercial. É isso mesmo. Então, se você pegar uma sociedade empresária, pega lá o estatuto da sociedade empresária, e tá lá na finalidade, atividade de advocacia, e você tentar registrar no OAB, você não vai conseguir, porque não pode. Ah, professor, eu vou tentar registrar na junta comercial. Também não pode, a junta vai recusar. A junta vai falar, olha, a sua sociedade é empresária e ela não pode prestar atividade de advocacia. É incompatível, não posso registrar. É isso. Então, sociedade empresária que tem como finalidade prestar atividade típica, atividade privativa de advocacia, não pode ser registrada. Nem na OAB, nem na junta comercial. Então vamos lá. Alternativa A. A sociedade Y, lembrando que é uma sociedade empresária, está lá no enunciado, deve ter seus atos constitutivos registrados apenas na junta comercial. Errado, não pode. Não pode. Tá? Porque é proibido o registro no cartório de registro civil e na junta comercial de sociedade que inclua em suas finalidades a atividade privativa de advocacia. Galera, sociedade empresária que tenha como finalidade a atividade de advocacia não pode ser registrada nem na OAB, nem na junta comercial, nem no cartório de registro de pessoa jurídica. Beleza? Então, alternativa A, errada. Alternativa B, a sociedade Y deve ter seus atos constitutivos registrados apenas no conselho seccional. Errado, já falei. Sociedade Y, que é empresária, segundo o enunciado, não pode ser registrada no conselho seccional. Está errado. É vedado o registro, alternativa C, é vedado o registro dos atos constitutivos da sociedade Y, que é empresária, nos conselhos seccionais da OAB
E também é vedado seu registro na junta comercial. Alternativa correta. Beleza? Próxima questão. Questão 3. Questão 3. O áudio tá ok, beleza? Todo mundo ouvindo? Vou esperar um retorno aí. O áudio, o vídeo, tá beleza? Tá travando? O pessoal tá conseguindo acompanhar com o material? Quem não está acompanhando com o material, tá conseguindo entender as problemáticas trazidas aqui, das questões? E aí, galera? Então, beleza, vamos lá. Questão 3. Questão 3, tá? 34º exame de ordem. Questão 3, ética, tá? Vamos lá. A Lide, advogada inscrita na OAB, tá? Poderá praticar validamente, durante o período que estiver cumprindo sanção disciplinar de suspensão, o seguinte ato, tá? Então, vamos lá. Repetindo. A OAB vai te trazer um problema, uma questão problemática. Você tem que interpretar esse problema, interpretar essa questão problemática e buscar a informação objetiva que ela quer. É sempre assim. Ela vai te dar um problema, mas ela quer uma informação objetiva, uma informação direta. Tá? Na hora que você lê o enunciado, não fica, ai meu Deus, não estou entendendo, é muito problema, muita informação. Não. Leia o problema, interprete o problema, tenha frieza para isso e fala, o que a OAB quer saber de mim? É uma informação objetiva, pode ter certeza. Tá? Pelo menos na disciplina de ética, as informações são objetivas. Esse é o lado positivo. Então, vamos lá. Nesse caso concreto, temos uma advogada chamada Aline. Ponto. A Aline está cumprindo sanção de suspensão. E aí? Qual ato ela pode praticar? Né? Então, temos a advogada Aline, que está suspensa dos quadros da OAB. Né? E tem um rol de atos aí, nas alternativas. Quais desses atos ela pode praticar e quais desses atos ela não pode praticar? É isso que a OAB quer saber. Né? Então, vamos lá. Sempre quando você pegar uma questão assim, né, realiza a leitura do início para o fim e do fim para o início. Repetindo, questões que trazem problemas e problemas complexos. Realiza a leitura do início para o fim e do fim para o início, de trás para frente, que você vai conseguir ver a questão com outros olhos. Então aqui, ó, temos uma sanção de suspensão que uma advogada está cumprindo. Essa advogada está suspensa. Essa é a premissa. Quais atos ela pode praticar e quais atos ela não pode praticar. É isso que a OAB quer saber, tá? Então vamos lá. Você tem que lembrar desse ponto, tá? Que nos quadros da OAB, temos 4 sanções: exclusão, suspensão, censura e multa. No âmbito da OAB, temos 4 espécies de sanções disciplinares: exclusão, suspensão, censura e multa. Beleza? Conclusão: a suspensão é uma espécie das sanções disciplinares da OAB. Ponto. Entendi, professor? São 4 espécies de sanções: exclusão, suspensão, censura e multa. A suspensão é uma das espécies de sanção disciplinar. Beleza. Tá. Qual a consequência da suspensão nos quadros da OAB? Né? Então, olha aqui. Você vai receber uma sanção. Você está suspenso. Qual é a consequência? A consequência, meus amigos, é que você está interditado para exercer a profissão de advocacia em todo o território nacional. Atenção. Advogado do Estado de São Paulo recebe a sanção disciplinar de suspensão dos quadros da OAB. Ele está proibido de exercer a atividade de advocacia no Estado de São Paulo, em todo o território nacional. Tá? Cuidado com essa pegadinha. A suspensão acarreta a interdição do exercício da advocacia em todo o território nacional e não só no Conselho Seccional que aplicou a suspensão. Primeira pegadinha é essa. Segundo, advogado suspenso não pode exercer a atividade de advocacia, não pode exercer a profissão. Atenção, nem mesmo em causa própria. Advogado suspenso não pode advogar nem mesmo em causa própria. Esse é um pulo do gato.
Beleza? Qual o prazo da suspensão? A regra é que a suspensão varia de 30 dias a 12 meses, conforme o caso concreto. Tá? Não dá para tratar aqui. Essa é a regra. Mas temos hipótese que a suspensão dura um pouco mais. Né? Advogado que não quer prestar contas, vai ser suspenso até prestar contas. Advogado que é considerado inapto para a função, né, para desempenhar a advocacia, ele vai ficar suspenso até prestar novas provas de habilitação. São exemplos, tá? Então vamos lá. Voltando. No âmbito da OAB, temos 4 espécies de sanções disciplinares: exclusão, suspensão, censura e multa. Beleza? A suspensão é uma das espécies de sanção disciplinar no âmbito da OAB. A suspensão traz como consequência a interdição, a proibição do exercício da advocacia em todo o território nacional e inclusive em causa própria. Essa é a premissa. Conclusão, galera. Conclusão. Advogado suspenso não pode advogar. Advogado suspenso não pode advogar enquanto durar a penalidade. Essa é a conclusão. Tá? Se ele não pode advogar, significa que ele não pode exercer a atividade de advocacia. E se ele não pode exercer a atividade de advocacia, significa que ele não pode exercer aqueles atos que são privativos de advogado. Ora, se só o advogado pode praticar aquele ato, o advogado suspenso que está proibido de advogar não pode praticar esse ato. Essa é a conclusão que a gente chega. Tá? Então, entre as alternativas, tudo que for privativo de advocacia, tudo que for privativo da atividade de advocacia, essa advogada Aline que está suspensa, ela não poderá praticar. Porque ela está suspensa, está proibida de exercer em todo o território nacional, inclusive em causa própria, a atividade de advocacia. Então vamos de trás para frente. Letra D. Interpor recurso para reformar sentença. Galera, ato postulatório. Ato postulatório a órgão jurisdicional. Não pode ser realizado. Ato postulatório, né, a órgão jurisdicional, pelo menos em regra, é privativo de advocacia. Né? Então ele não pode ser praticado porque a Aline está suspensa. Tá? Segundo, complementar parecer de consultoria jurídica. Não pode. Nem realizar o parecer, nem complementar, porque é atividade privativa. Se ela está suspensa, não pode praticá-la. Visar ato constitutivo de cooperativa para que seja levado a registro. Né? Também não pode. Também não pode. Visto em ato constitutivo de pessoa jurídica, é ato privativo da advocacia. Se a Aline está suspensa, ela não pode praticá-lo. E a alternativa A. Né? Impetrar habeas corpus perante o STJ. E aí? Aline, que está suspensa, que está proibida de advogar, pode impetrar um HC no STJ? Resposta, sim. Por quê, professor? Porque o habeas corpus, a impetração de habeas corpus, não é atividade privativa da advocacia. Repito, anote o artigo. Artigo 1º, parágrafo 1º do Estatuto da Advocacia. Artigo 1º, parágrafo 1º do Estatuto da Advocacia. A impetração de habeas corpus, não é atividade privativa de advocacia. E aí vem o pulo do gato. Galera, seja em qualquer instância, seja em qualquer tribunal. Tá? A impetração do HC em qualquer instância, em qualquer tribunal, não é ato privativo da advocacia. Significa que eu que não sou advogado, posso impetrar HC em qualquer instância, em qualquer tribunal. Ah, professor, significa que eu, que ainda sou acadêmico, não posso advogar, não sou advogado, mas eu posso impetrar um HC? Posso. Inclusive no STF? Pode. É isso mesmo. Esse é o pulo do gato. Não está incluído na atividade privativa de advocacia a impetração de HC em qualquer instância ou tribunal. Então, por isso, galera, por não ser atividade privativa da advocacia, é que a Aline, que está suspensa, proibida de advogar, pode praticá-lo, porque não é atividade privativa. Beleza? Então vamos lá, questão 4. Vamos correr aqui para conseguir concluir essas questões, tá? Questão 4. Anderson, tá? Titular de sociedade individual de advocacia, é contratado pela sociedade empresária Polvilho Confeitaria para atuar em sua defesa em ação ajuizada por Pedro, consumidor insatisfeito.
no curso da demanda, a impugnação do cumprimento de sentença não foi conhecida por ter sido injustificadamente protocolada por Anderson após o prazo previsto em lei, o que faz com que Pedro receba valor maior do que teria direito e, consequentemente, a sociedade empresária sofra danos materiais. Diante dessa situação, Anderson, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer, poderá responder com seu patrimônio pessoal, né, pelos danos materiais causados à sociedade empresária Polvilho. E aí vem as alternativas. Olha o tamanho do problema. Tá? Em síntese, galera. Em síntese, realiza a leitura do início para o fim e do fim para o início. Tá? Você vai ver que aqui a questão é muito simples. O advogado foi contratado e perdeu o prazo. E quando perdeu o prazo, ele causou danos à parte. É isso. Repetindo, o advogado foi contratado e perdeu o prazo para impugnar o cumprimento de sentença. E como ele perdeu o prazo, ele gerou um prejuízo, porque a parte que ele estava defendendo teve que pagar um valor a mais. Esse é o problema. A OAB está querendo saber aqui nesse caso concreto. Esse advogado que perdeu o prazo, esse advogado que teve uma má atuação profissional, ele responde por isso? Se sim, qual é essa responsabilidade? Né? E aí você anota aí o artigo 17 do Estatuto. O artigo 17 do Estatuto. Tá? Eu não vou ler as alternativas, porque explicando, você consegue matar todas. Tá? Então, galera, qual é a regra? Qual é a regra? Né? Então, temos uma sociedade unipessoal ou pluripessoal. Tá? Uma sociedade composta por um único advogado ou por vários advogados. Temos uma sociedade unipessoal ou pluripessoal. O advogado dessa sociedade atuando causou danos ao cliente ou a terceiros. Ele responde? Responde. Essa é a resposta. Ele responde pelos danos causados. Atenção, essa responsabilidade é subsidiária. Primeiro ponto, essa responsabilidade é subsidiária. Primeiro quem responde é a sociedade unipessoal ou pluripessoal. Somente depois é que o advogado irá responder. Essa responsabilidade é subsidiária, tá? Ponto. Então, primeiro responde a sociedade. Se os bens da sociedade não forem suficientes, aí responde o advogado. E esse advogado, que está respondendo subsidiariamente, nessa hipótese aqui, ele vai responder de forma ilimitada. Tá? Então, artigo 17 do Estatuto. Além da sociedade, né, o sócio e o titular da sociedade individual, né, que são os advogados da sociedade, respondem subsidiariamente e ilimitadamente. Grifa essas duas palavras. A responsabilidade é subsidiária e ilimitada. Primeiro quem responde é a sociedade. Os bens não foram suficientes? Vamos passar para o advogado. E essa responsabilidade do advogado, apesar de ser subsidiária, ela é ilimitada. Então, além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer. Galera, atenção. O advogado pode causar dano ao cliente tanto por ação, ato doloso, como por omissão. Também pode decorrer de dolo ou culpa. É muito comum na prática advogado perdendo prazo. Essa omissão, seja dolosa ou culposa, gera dano ao cliente. Constatado esse dano, o advogado responde de forma subsidiária e ilimitada. Mas, no Brasil, vários gênios, né? O advogado percebe que perdeu o prazo, o que ele faz? Revoga a procuração. Ele revoga a procuração e vaza do processo. E aí? Isso existe no Brasil? De monte. De monte. Galera, essa revogação do advogado não impede que ele responda pelos danos causados. Não adianta o advogado querer dar um desperto, errar, perder o prazo por omissão, revogar a procuração para achar que está tudo bem. Negativo. Essa revogação não afasta a responsabilidade do advogado que causou o dano ao cliente. Beleza? Questão 5, tá? Vou deixar a leitura do enunciado para vocês, porque é gigante esse enunciado. Se eu começar a ler aqui, a hora que eu terminar, vocês não vão saber nem onde está, né? Então, eu vou explicar a problemática. O que aconteceu? É um advogado, né,
que foi contratado por uma associação. Advogado contratado por uma associação de servidor público para ajuizar uma ação contra o ente público, né? Então temos vários servidores públicos que participam, que são filiados a uma associação. Essa associação contrata um advogado para entrar com ação contra o ente público respectivo. É isso, muito comum na prática. Então, sindicatos policiais civis contratam um advogado para entrar com ação contra o Estado de São Paulo. Muito comum, tá? É isso. Essa associação, ela celebra um contrato de honorários com o advogado. A associação que contratou o advogado celebra um contrato de honorários convencionais com o advogado. É isso mesmo. Olha, advogado, o senhor vai atuar pela associação, o senhor vai receber um X% do proveito econômico que a gente obter. Beleza? Tá. A ação foi proposta e foi julgada procedente. Tá? Teve o trânsito em julgado. Beleza? Só que aí, galera, cadê aqui? Só que aí, teve um beneficiário, né, que não quis participar do contrato, a priori, mas que depois que transitou em julgado, falou, opa, eu quero participar desse contrato de honorários e eu quero participar desse proveito econômico obtido. Ele pode? Pode. Tá? Anota aí. Artigo 22, parágrafo 7º do Estatuto da Advocacia. Artigo 22, parágrafo 7º do Estatuto da Advocacia. Os honorários convencionados, tá? Aqueles honorários ajustados, combinados, acordados, tá? Entre advogado e entidade de classe, né? Para atuação em substituição processual pelos associados, né? Poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumem as obrigações decorrentes do contrato originário, a partir do momento que este foi celebrado sem a necessidade de maior formalidade. É o seguinte, a priori, quando a associação contratou o advogado e o advogado ajuizou a ação, esse filiado, ele não queria participar. Só que depois que teve o trânsito julgado, ele falou, agora eu quero optar por esses direitos. Automaticamente ele vai lá, sem maiores formalidades, né, e assume a obrigação desse contrato de advocacia originária. Ó, o senhor não ia ficar com tantos por cento, o advogado não ia ficar com tanto por cento, eu aceito. Ele vai ficar com tanto por cento e eu quero esse direito, ele vai me representar. É isso que aconteceu, tá? Pode, tá? Então, essa é a primeira informação, tá? Aí, beleza. Passado isso, o que aconteceu? Então, advogado foi contratado por uma associação, ajuizou a ação, ganhou, foi julgado procedente, transitou em julgado. Beleza? Beleza. Aí teve um associado que não tinha participado, que agora quer participar. Ele pode, sem maiores formalidades. Vai lá, aceita os efeitos do contrato de honorários e o advogado vai representar para que ele obtenha esse direito também. Beleza? Beleza. Conclusão, galera. Esse advogado passa a ter um direito de honorários a um percentual que esse novo beneficiário tem direito. Aquele associado que não participou da ação originariamente, né, que não estava vinculado ao contrato, né, não participou da ação não, né, porque quem participou da ação foi a associação. Mas aquele associado que não tinha assinado o contrato anteriormente, agora assinou. Quando ele assina, gera um direito de honorários para o advogado, porque o advogado tem uma nova porcentagem sobre esse tanto. Beleza? Beleza. Conclusão. A pergunta que o AB te faz. Pode isso? Pode. O advogado tem direito aos honorários? Tem. E aí, a OAB quer saber um segundo ponto. É possível que o advogado separe? Falar, olha, o cliente X tem tanto para receber. Isso é precatório. Só que a minha parte de honorários, que é uma porcentagem disso, é requisição de pequeno valor. Então, olha, eu quero destacar essas execuções. Ele vai ter a execução dele, eu vou ter a minha execução. Ele vai por precatório, eu vou por requisição de pequeno valor. Pode isso? Pode. Pode, tá? Anota aí. Artigo 22 do Estatuto e parágrafo 6º e 7º e, atenção, artigo 48 do Código de Ética. O advogado pode realizar a execução de forma destacada, tá? E quando for o caso concreto, ele pode pedir para separar precatório para o cliente, que vai demorar um pouco mais, precatório, e requisição de pequeno valor para o advogado. Lembrando que o crédito decorrente de honorários advocatícios
tem natureza alimentar e preferência nas execuções. Lembra disso, tá? Beleza? Galera, faltam 3 questões aqui bem rapidinho pra gente concluir no horário, tá? Beatriz, advogada, oferece representação contra uma outra advogada chamada Isabela, né? Porque ela estava captando causas. Isso existe, galera? Muito. Amanhã depois, você vai começar a advogar, você vai ver que vários advogados utilizam, né, de artimanhas indevidas para a captação de clientela. E é muito comum na prática um advogado denunciar o outro, tá? E é isso que a OAB está falando aqui. Uma advogada denunciou a outra por captação indevida de clientela, tá? Preocupada com as consequências dessa representação, Isabela decidiu estudar as normas que regem possível processo disciplinar, tá? Então a OAB está querendo saber sobre processo disciplinar. Ao fazê-lo, Isabela concluiu que: alternativa A, o processo disciplinar pode ser instaurado de ofício, não dependendo de representação da autoridade ou da pessoa interessada. Resposta correta. O processo disciplinar no âmbito da OAB pode ser instaurado de ofício, por representação da autoridade ou de qualquer interessado, tá? Alternativa B, o processo disciplinar tramita em sigilo até o seu término, permitindo-se acesso às suas informações somente às partes e seus defensores por ordem de autoridade judiciária. Essa parte final está errada. As partes e os defensores têm acesso ao processo disciplinar, independentemente de ordem judiciária, tá? O processo disciplinar é sigiloso. Verdade. Processo disciplinar tramita em sigilo. Porém, o erro está na parte final aqui. As partes e os defensores, para terem acesso, não precisam de ordem judicial. Eles vão ter acesso independentemente dessa ordem. Ao representado, deve ser assegurado amplo direito de defesa, cabendo ao TED, por ocasião do julgamento, avaliar a necessidade de defesa oral. Atenção, vamos separar. No processo disciplinar no âmbito da OAB, existe a ampla defesa de uma forma bem substancial. Processo disciplinar, existe ampla defesa. Ponto. A parte final aqui que está errado. Por quê? Não é o TED que avalia ou não a necessidade de defesa oral. Tá? A defesa oral está prevista como possível, independentemente dessa opção deliberada pelo TED. Tá? Se, após a defesa prévia, o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, o processo deverá ser levado a julgamento, que poderá determinar seu arquivamento. Também está errado aqui, tá? Porque o indeferimento liminar morre a questão, tá? Próxima questão, questão 7, 34º exame de ordem, ética. Ética, tá? Galera, essa questão 7 trata de uma novidade, tá? Eu vou até pegar o artigo aqui, não deu tempo de separar. Deixa eu ver aqui o artigo. Só um minutinho. Vamos lá. É uma novidade. Foi inserido, se não me engano, no artigo 7º. Vamos ver aqui. Que fala, galera, sobre a notória especialização referente à atividade de advocacia, né? Esse tema é extremamente relevante quando se fala em dispensa, né, de licitação. Né? Deixa eu ver se eu acho o artigo certinho para falar para vocês. Notória. Artigo 3º-A, anotem aí. Artigo 3º-A, tá? Novidade inserida aí no Estatuto da OAB, inserida aí no finalzinho de 2020, né? Artigo 3º-A. Dispõe que os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, tá? Então, primeira parte. Serviço profissional de advocacia, por sua própria natureza, tá? São considerados técnicos e singulares. Quando comprovada a sua notória especialização nos termos da lei, tá? Então, galera, comprovada a notória especialização, o serviço de advocacia é considerado técnico e singular para fins de licitação, tá?
O que é notória especialização? Está lá no parágrafo único. Considera-se notória especialização o profissional, atenção, ou a sociedade de advogados, cujo conceito no campo de especialidade, decorrente de desempenho anterior, né, estudos, experiências, publicações de organização, aparelhamento, equipe técnica e outros requisitos relacionados com a sua atividade, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Então, galera, informações objetivas. O parágrafo 3º-A é uma novidade inserida no Estatuto. Ponto. 2. O artigo 3º-A trata do tema relacionado à advocacia e licitação. Advocacia e licitação. Quando o serviço de advocacia vai ser considerado técnico e singular. Tá? Quando o serviço de advocacia vai ser considerado técnico e singular. Quando comprovada a sua notória especialização. Tá? Então, comprovada notória especialização, o serviço de advocacia, no caso concreto, pode ser considerado técnico e singular para fins de licitação. O que é notória especialização, professor? É atividade, especialidade, né? Conceito no campo de sua especialidade, que abrange não só o advogado em si, mas também sociedade de advogados. E aqui está o pulo do gato. É possível que a sociedade de advogado seja considerado que ela tem uma notória especialização na prestação de serviço de advocacia. Então, atenção, a conclusão de tudo isso. É possível que tanto o advogado como uma sociedade de advocacia seja considerado de notória especialização em decorrência da natureza técnico singular. Beleza? Essa é a informação, artigo 3º-A do Estatuto, que você vai ter como base para responder o artigo 7º, tá? Significa que essa notória especialização pode abranger tanto o advogado como a sociedade de advogados, tá? Quando for possível inferir, ser essencial, indiscutivelmente, o mais adequado à plena satisfação do contrato. Beleza? Última questão. Também uma novidade. Vou buscar aqui o artigo, que também não deu tempo de colocar. Na 14, vamos lá. Vou colocar o artigo aqui para vocês conseguirem realizar aí a leitura depois. Artigo Vamos lá. Ajustamento. Uma novidade também, tá, galera? Que fala aqui, artigo 47A. Artigo 47A do Código de Ética e Disciplina. Peço que vocês anotem aí para leitura. Novidade, tá? Artigo 47A do Código de Ética e Disciplina. Será admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta no âmbito dos conselhos seccionais e do Conselho Federal para fazer cessar a publicidade irregular da prática praticada por advogados e estagiários, tá? E artigo 58A também, novidade, também relacionado, tá? Nos casos de infração ético-disciplinar punível com censura, tá? Será admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta se o fato apurado não tiver gerado repercussão negativa à advocacia. Beleza? Então, nessa questão número 8, diz que o Pedro, que é advogado, praticou uma infração punida com censura. Tá? Em tese, galera, infração punida com censura admite esse termo de ajustamento de conduta. Porém, desde que não haja grave repercussão negativa à advocacia. E no caso denunciado, né, a infração praticada pelo Pedro gerou uma repercussão bastante grave e negativa à advocacia. Então, por isso, apesar de caber o termo de ajustamento de conduta na censura,
Nesse caso concreto não cabe porque houve repercussão grave e negativa contra a advocacia. E o segundo advogado aqui é o Hélio, ele foi condenado, né, à sanção disciplinar, punida com suspensão. A suspensão não admite esse termo de ajustamento de conduta. Beleza? Então, resumindo, o artigo 58A do Código de Ética, né, traz a hipótese de celebração de termo de ajustamento de conduta, desde que a infração seja punida com censura, tá, e o fato não tenha gerado repercussão negativa à advocacia. Tá? Então, informação objetiva que você deve lembrar. São 4 as sanções disciplinares no âmbito da OAB: exclusão, suspensão, censura e multa. É possível celebração de termo de ajustamento de conduta no âmbito da OAB? Sim, desde que preenchido 2 requisitos. Primeiro, a infração deve ser punida com censura. E segundo, não deve ter gerado repercussão negativa à advocacia. Beleza? Galera, aqui encerramos, né, a resolução das questões de ética do 34º exame de ordem, que foi o último exame de ordem. Né? Eu agradeço a participação de todos, a presença, a atenção, a disponibilização de tempo. Tá? Me coloco à disposição para eventuais dúvidas aí. Né? E reitero aqui o agradecimento. Vou deixar aberto para dúvidas, tá, pessoal? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, tá aberto. Reitero o agradecimento, né, à equipe do CPOAB, do CP Iuris, pela confiança, a professora Ana, que está à frente aí do nosso projeto. Meus parabéns aí pelas iniciativas, por estar reativando esse Instagram do CP Iuris, né? Nesse Instagram do CPOAB, galera, vão ser trabalhados conteúdos semanais. Então, assim, acompanhe os conteúdos, novidades legislativas, novidades jurisprudenciais, dicas para a sua prova, né? Resoluções de questões, né? Acompanhe o nosso conteúdo, vai ser um conteúdo semanal programado aí para complementar o estudo de vocês, né? Eu sei que a gente passa grande parte do nosso tempo aí no Instagram, então aproveite um pouquinho desse tempo do Instagram para estar acompanhando a gente aí, tá realizando o estudo, que isso vai trazer, sem dúvida nenhuma aí, no momento, uma hora ou outra, uma informação complementar que vai ser útil, né? Estou à disposição para perguntas, galera. Destaco aí mais uma vez também, né, o corpo docente do CPOAB, professores especializados nessa preparação da primeira fase, né? Tenho certeza que vocês estarão totalmente assistidos aí por esses professores de competência ímpar aí nessa preparação de primeira fase. Então, indico, recomendo, você que tem a possibilidade, faça esse nosso curso para a OAB, que vai trazer uma bagagem muito grande. E aqui na disciplina de ética, o meu compromisso é terminar o nosso curso, vocês com a certeza de que vocês estão dominando a disciplina, vão enfrentar essa primeira fase e com certeza vão gabaritar as 8 questões. Nosso curso, aula didática, material de apoio, leitura, além da aula expositiva vocês vão realizar a leitura dos dispositivos e a gente fecha todo o conteúdo, a nossa carga horária é bem legal, dá para trabalhar todo o conteúdo da disciplina de ética e gabaritou 8 questões, meu amigo, você já está com um pé dentro aí dessa primeira fase. Beleza? Galera, acho que não restou dúvidas, né? Ficou bem transparente essa questão da resolução das questões aí, acho que ficou bem claro, acho que todo mundo conseguiu acompanhar, aqueles que estavam com material, tanto aqueles que não estavam, né? Então, mais uma vez, para encerrar o nosso encontro aqui, mais uma vez os meus agradecimentos pelo tempo disponibilizado, pela confiança, por esse bate-papo aí de 1 hora, nessa noite de quinta-feira. Desejo boa sorte nesses 30 dias de reta final. E meu último conselho, que faltou, tá? Simulem o dia da prova. Separem um dia da semana, né? São 30 dias, né? Pelo menos 2 dias. Separe 2 dias aí. Um dia na primeira quinzena, um dia na segunda quinzena, para você simular o dia da prova. É muito importante você sentar a bunda na cadeira, imprimir a última prova, imprimir uma prova anterior e simular o dia da prova. Senta, se tranca e enfrenta lá 80 questões. Você vai ver como pesa, né? Seu corpo vai sentir, sua mente vai sentir, seu olho vai cansar, a sua estrutura física, emocional, né, biológica, vai sentir. Então é importante você treinar para você não se perder no tempo, para você treinar o controle da sua ansiedade e para você trazer um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade para a sua mente, o seu organismo, o seu psicológico. Beleza? Com isso eu encerro o nosso encontro. Obrigado mais uma vez. Abraço, professora Ana, muito obrigado. Espero vocês aí no nosso curso do CPOAB.
Até mais, galera. Obrigadão, viu?